다 같이 기도 드리도록 하겠습니다. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, cheio da graça e misericórdia, nós te agradecemos. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos salvo através da sua graça e pelo Senhor ter nos permitido a oportunidade para vivermos evangelizando, testificando esse evangelho da luz, da graça do Senhor nessa terra, sendo conduzido pelo Espírito Santo. E até recentemente, nós estamos sendo ensinados através da sua palavra da vida, e não somente nos conduzindo, mas o Senhor nos permite para que nós possamos nos encontrar com diversas pessoas para pregarmos o Evangelho e testificarmos o seu Evangelho em bênçãos. Senhor, não somente a nossa igreja aqui, mas em várias outras regiões, em vários lugares. Nós agradecemos pelo Senhor ter nos enviado seus servos para pregar o seu Evangelho para nós. Senhor, que o seu Evangelho possa ser pregado mais fortemente nesse último tempo, para que o Evangelho possa ser testificado sem nenhuma intromissão nesse último tempo, Senhor. E ainda mais, o Senhor ter nos conduzido para diante da palavra. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido a palavra preparada hoje para nos abençoar. Que nesse tempo agora nós todos possamos depender somente do Senhor Deus. E oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. 아멘. Hoje nós iremos aprender sobre a palavra de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 3 ao 9. Palavra do Novo Testamento. Marcos, capítulo 14, versículo 3. Se todos já acharam, eu irei ler a partir do versículo 3 ao 9. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram, e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, por que a molestais? Ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes. Mas a mim, nem sempre me tendes. Esta fez o que podia. Antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Versículo 9. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Nós lemos até a palavra do versículo 9. O ano de 2021 já iniciou e parece que iniciou antes de ontem, mas já estamos em março e logo estaremos em abril também. Então, nossos irmãos que estão em cada departamento, a cada ano, a cada início de ano, nós temos um desejo, uma esperança, e acredito que todos os irmãos e irmãs devem ter o mesmo desejo, é de que toda a família possa receber a salvação, orando afetuosamente por isso. E mais este ano de 2021, nós estamos desejando para que todos os nossos familiares e parentes possam receber a salvação. Mas todas as pessoas do mundo, quando se inicia um novo ano, sempre eles possuem desejos e planejamentos diferentes. E a maioria tem o desejo de que, eu quero ser saudável, eu quero ser promovido na minha empresa. Eu gostaria que meu salário aumentasse. Eu queria ir livremente
para o exterior, viajar. Então, muitas pessoas têm esse desejo carnal, mas quando nós olhamos para nós cristãos, uma coisa que nós agradecemos muito ao Senhor Deus é que as pessoas que não conseguiram receber a salvação, ao receberem a salvação, e agora puderem ser transportados para o reino do Senhor Deus. Isso é uma bênção que todos os cristãos esperam e desejam. Por conta do Covid-19, muitas pessoas estão em dificuldade. E também, dependendo de cada tempo, tem pessoas que em dificuldades nas suas famílias ou no meio do seu trabalho. Então, estão realmente sendo pressionados, realmente em grandes dificuldades, penso eu. Mas eu gostaria que o Covid acabasse rapidamente. Porque gostaria de visitar nossos irmãos e irmãs de cada departamento, do meu departamento, e eu gostaria também de poder evangelizar para os irmãos do meu departamento, e também em vários seminários ou conferências que tiverem no exterior. Eu gostaria de ir com o grupo de missão para pregar, porque a nossa igreja está desejando por isso e está orando por isso. Então, a palavra que nós lemos, se nós olharmos na palavra de Marcos, capítulo 14, podemos ver que uma mulher, ela foi para diante do Senhor Jesus. E ela quebrou um vaso de alabastro e jogou sobre o Senhor Jesus. Então, pensando sobre este feito, então foi mais uma oportunidade para eu poder relembrar do meu dia da salvação. Eu recebi a salvação do dia 7 de outubro de 1986. E quando eu olho para o meu passado, eu percebo que eu era uma pessoa que não podia receber a salvação. Mas o Senhor teve uma grande misericórdia e eu recebi a salvação, penso eu. Então, por que disso? Porque os meus familiares sempre se esforçaram para pregar o Evangelho para mim. Principalmente a minha mãe, que realmente com lágrimas ela se agarrava a mim e me convidava para o seminário bíblico. Então eu tive esse coração realmente de grande amor. E mais além, os irmãos e irmãs que nasceram de novo diante do Senhor Deus oraram por mim. Então eu tenho esse tipo de pensamento. Então, se olharmos hoje, esta mulher, realmente, qual é o trabalho que ela fez para o Senhor Jesus? Então, se nós olharmos o versículo 9, o Senhor Jesus, ele fala qual é o trabalho que foi feito por esta mulher, em que todas as partes do mundo onde esse evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Então, a palavra do Senhor dizer sua memória quer dizer que vai ser lembrado, mas quer dizer que é um trabalho muito bom, muito feliz, um trabalho alegre. É por isso que vai ser relembrado. Então, quando eu era criança, sempre quando dava um ano novo, eu olhava para o calendário e sempre procurava os números vermelhos. Porque os números vermelhos são realmente os dias de folga, os feriados, o dia onde eu não vou para a escola. Então, realmente, o nosso Senhor, como nós crianças gostamos de alguma coisa, então um dia onde as pessoas gostam de lembrar, um dia feliz, tem um dia carnal onde as pessoas se apegam. Mas o Senhor não está dizendo para lembrarmos esse dia por conta disso. O Senhor ele está dizendo para nós lembrarmos dessa data, ter em memória esta mulher, por conta do trabalho que esta mulher fez em vários lugares para contar sobre esse evangelho onde vai ser pregado, para lembrarmos dela. E quando eu fui olhando essa palavra, eu pude ver em vários lugares da Bíblia que o Senhor ele disse para nós lembrarmos de vários dias. E dentre elas é a Páscoa. Se nós olharmos na palavra de Êxodo, capítulo 12, versículo 14, vamos procurar a palavra de Êxodo, capítulo 12, versículo 14. Palavra de Êxodo, capítulo 12, versículo 14. E esse dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor.
nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. E o povo de Israel, durante 430 anos, eles viveram como escravos no Egito. E jamais, pela sua própria força, eles poderiam escapar do Egito. Mas quando chegou um tempo prometido pelo Senhor Deus, e também quando eles receberam a ajuda do Moisés, servo do Senhor Deus, enviado por Deus, eles foram resgatados de Israel. Ao serem resgatados de Israel, existe o último trabalho que o Senhor permitiu a eles, que é chamado Páscoa. O Senhor permitiu a Páscoa para eles, e é por isso que se olharmos no capítulo 12, versículo 2, este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Então o povo de Israel não vai viver mais como escravos. Agora, como filhos do Senhor, eles irão caminhar como povo de Deus para a terra de Israel, através da misericórdia do Senhor. Então eles podiam ser livres do Egito. Então nós podemos ver que houve uma grande graça da salvação aqui. Nós podemos ver que o Senhor ele está dizendo para nós lembrarmos para sempre a data de Páscoa. Então, mas a Páscoa não é para lembrar somente por conta daquela data. Então, assim como a palavra que eu havia lido antes. Então, realmente, aquela memória será contada para sua memória, para todas as partes, para todas as gerações. Então, se nós olharmos esse acontecimento da salvação do Senhor, o Senhor ele disse para nós celebrarmos não somente aquela data, mas nós precisamos celebrar em todas as gerações sem esquecer. Precisa ser um estatuto perpétuo. E também se olharmos em Êxodo capítulo 17, versículo 14, o Senhor Deus estava conduzindo o povo de Israel para a terra de Canaã, e lá eles se encontraram com os amalequitas. E quando eles viram o povo de Amaleque, o Senhor os destruiu. E o que disse a eles? Se olharmos na palavra de Êxodo, capítulo 17, versículo 14, vamos procurar. Êxodo, capítulo 17, versículo 14. Então vamos ler todos juntos. Êxodo, capítulo 17, versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro, e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. O Senhor destruiu Amaleque. O Senhor registrou o povo de Amaleque e disse que iria botar para realmente colocar nas memórias num livro e relatá-lo aos ouvidos de Josué para que eles possam celebrar esse momento. Então nós podemos ver que o Senhor ele está dizendo para nós celebrarmos o trabalho que o Senhor ele fez por nós. Mas se nós olharmos o trabalho que o Senhor fez para que possamos celebrar, são trabalhos que os homens não conseguem fazer, mas o Senhor o faz no meio da graça. Então nós podemos ver que o povo de Israel realmente sofreu muito contra os amalequitas, e os amalequitas sempre levavam o povo de Israel à morte. O Senhor, enquanto conduzia o povo de Israel para Canaã, o Senhor cuidava para que o povo de Israel não recebesse dificuldades contra esses amalequitas. É por isso que o Senhor aniquilou os amalequitas e lutou contra eles. E também nós podemos ver que fala que o Senhor é minha bandeira. E também se nós olharmos na Bíblia, aparece um outro dia de comemoração bem grande que o Senhor disse para celebrar. Como vocês já sabem, em Esther nós temos o dia Purim. O Senhor disse para o povo de Israel,
Israel, eles celebrarem o Purim. Então, se quer dizer que é no dia 24 da calendário judeu. Então, quer dizer que é no dia 25 de fevereiro que nós devemos lembrar. Então, o que isso quer dizer? Porque por conta do plano de Amã, foi realmente declarada a lei de que todos os judeus morressem, todo o povo de Israel morressem. Mas o Senhor, através de Mordequeu, junto de Esther, fez com que pudessem receber a graça do Senhor, para que aquele decreto do rei pudesse ser transformado da morte para a vida. É por isso que todo o povo de Israel que precisava ser exterminado, eles, através dessa lei da morte, através da graça do Senhor, eles foram salvos. E quer dizer que no meio da graça eles receberam a salvação, do meio da morte. Então, como que isso deve ser tão grande agradecimento? Eles agradeceram, eles alegraram, e enquanto isso acontecia, o Senhor disse para o povo de Israel eles celebrarem o dia Purim. E essa palavra também é uma palavra relacionada à palavra de hoje. Então vamos procurar a palavra de Esther. Esther, capítulo 9, versículo 22. É um pouco grande, mas vamos ler todos juntos. Esther, capítulo 9, versículo 22. Como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros, e dádivas aos pobres. Quer dizer que o Senhor Deus, se olharmos em Ezequiel, capítulo 9, versículo 28, o Senhor, ele disse para celebrarem e guardarem. Então, por que o Senhor disse para eles lembrarem e guardarem em cada geração no versículo 28? Porque eles realmente puderam ser libertos dos seus inimigos. E através daquela declaração de Amã, todas as pessoas precisavam estar na tristeza e precisavam, por fim, morrer. Mas aquela tristeza mudou e se tornou no dia de alegria. É por isso que o Senhor está dizendo para eles guardarem e lembrarem. Então o Senhor disse que um dia de lamentação passou ao dia de alegria. Quer dizer que o povo de Israel, no meio do pecado, no meio do caminho da perdição, estava gritando, louvando ao Senhor. Senhor, por favor, me salve! E então Mordequeu e Esther, através da fé destes dois, o Senhor permitiu o decreto dar vida a eles. É por isso que todo o povo de Israel recebeu a salvação ali. Começando desde a criança, idosa, adulto, crianças, recém-nascidos, todos eles pela graça do Senhor. Porque todos precisavam morrer, mas foram salvos. Então como isso é algo de grande agradecimento diante do Senhor e uma grande felicidade. É por isso que o Senhor disse para eles lembrarem, para eles celebrarem, guardarem, para que possa se tornar um tempo para eles agradecerem ao Senhor Deus. E também, não somente isso, se nós olharmos na entrada do Novo Testamento, o Senhor, através desses dois grandes acontecimentos, disse para eles celebrarem. Então, qual é o primeiro? Primeiro é o pão e o vinho. Se olharmos em Mateus, capítulo 28, versículo 26, o Senhor, para que nossos pecados pudessem ser perdoados, Ele derramou o seu sangue, dizendo que o seu sangue é o sangue da salvação. Então, para que possa salvar a todos, quer dizer que o sangue da aliança, esse sangue, o Senhor, Ele disse para lembrarmos e para celebrarmos. Então, vamos procurar essa palavra também. 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 24. Eu irei ler 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24.
E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice e o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, vocês comerem deste pão, beberem deste cálice, é para estarem louvando ao Senhor. É para anunciar ao Senhor até a morte. Então, quer dizer que no Novo Testamento, das coisas que o Senhor disse para ter em memória, algo que é tão precioso e importante, é o sangue do Senhor Jesus e o corpo do Senhor Jesus. É por isso que o Senhor ele está dizendo para eles lembrarem em sua memória. Então, por que o Senhor ele disse dessa maneira? Porque o Senhor, quando ele veio para essa terra, ele veio para salvar todas as pessoas. E é por isso que o nosso Senhor, ele disse para nós não esquecermos. Ele deseja que nós possamos lembrar. E é por isso que a palavra que nós lemos como a palavra principal, se olharmos em Marcos capítulo 14, esta mulher, qual é o trabalho que ela fez? O Senhor Deus está dizendo para nós lembrarmos também, está dizendo para nós e temos em memória. E não é somente para ter em memória. Então, se voltarmos para a palavra principal, se olharmos em Marcos capítulo 14, versículo 9, o Senhor disse: Em verdade vos digo. O Senhor Jesus, ele está dizendo, em verdade vos digo. Ele disse em verdade para aquelas pessoas. E o que é essa parte? Quer dizer que é uma parte muito importante, é uma parte muito preciosa, e essa parte não é outra coisa. Mas conforme a palavra que está aqui, o Senhor ele está dizendo que em verdade vos digo, em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para sua memória. Foi isso que o Senhor Jesus disse. Então, se nós olharmos para a coisa mais preciosa deste mundo, o lugar mais que vocês querem ir, ou o lugar que vocês mais querem estar participando, o que é isso para vocês? No mundo existem muitas coisas bonitas, não é? Existe a natureza, as paisagens. Eu evangelizei como missionário no Brasil, e então eu conheço vários lugares bonitos no Brasil. Então existe o Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro. Muitas pessoas dizem que são lugares bonitos, mas esses lugares diante do Senhor Deus não são preciosos, não são lugares importantes onde o cristão quer participar. Será que é? Se for um verdadeiro cristão, o cristão existe uma esperança dentro do seu coração. E o que é essa esperança que ele tem dentro do coração? É estar participando do lugar onde está com Cristo. Esse é o desejo do cristão e a vontade do cristão. Então, o lugar mais precioso, onde o evangelho é pregado, onde o trabalho da vida é realizado. Quer dizer que o nosso Senhor, Ele quer contar esse feito desta mulher. Ele quer que nós possamos lembrar em memória dela. Então, por quê? Mas por que devemos lembrar? E como que foi feito esse trabalho desta mulher para o Senhor Jesus dizer para nós lembrarmos em memória dela? Então, nós realmente pretendemos estudar isso hoje. Se olharmos em Marcos, capítulo 14, versículo 3, e estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Então, se nós olharmos aqui o vaso de alabastro, ela pegou onde está cheio do perfume e quebrou e jogou sobre a cabeça do Senhor Jesus. Então, se nós olharmos o preço disso, se olharmos no versículo 5, o que o povo de Israel está dizendo?
os discípulos do Senhor disseram naquele tempo, porque podiam vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-los aos pobres, e bramavam contra ela. Quer dizer que são 300 denários, quer dizer que é um perfume muito, muito caro. Se nós olharmos na Bíblia, são 300 denários, não é? Então, um denário, o Senhor, ele escreveu na Bíblia para que nós possamos saber que é o salário de um homem de um dia. Já que são 300 denários, são mais de 300 denários, quer dizer que é o salário de um homem anual, não é? Ele trabalha o ano todo. Enquanto eu preparava essa palavra, eu fui pesquisar para ver qual é o salário mínimo a hora na Coreia, e dizem que dá por volta de R$ 42,39. Então, se uma pessoa trabalha 8 horas por dia, quer dizer que ela ganha R$ 339,12 no dia. Então, pensando que ela trabalha 21 dias no ano, ela vai ganhar R$ 102.090,20. Então, pessoas como nós que vivem somente pelo Senhor, R$ 100 mil ao ano é muito dinheiro, não é? Porque nós não temos muitas coisas. Realmente é um grande bem. Quando temos esse grande bem, vamos pensar que agora nós podemos trocar esse bem para o perfume. E esse perfume pode ser trocado para o bem. Então, ao vir dos discípulos, ela pegou este perfume tão caro, quebrou e derramou sobre o Senhor Jesus para encher toda a casa com esse aroma deste perfume. É por isso que se nós olharmos na palavra de Marcos, capítulo 14, versículo 4 e 5, nós podemos ver que e alguns ouvem em si mesmos se indignaram, quer dizer que ficaram bravos. Então, por que eles ficaram bravos? Eles ficaram chateados, eles ficaram nervosos, eles se indignaram, não é? Então, se nós olharmos naquele tempo, quer dizer que é um acontecimento realmente surpreendente que deixará as pessoas assustadas, surpresas, porque isso não poderia acontecer. Então, eles começaram a falar, como que aquela mulher quebrou aquela coisa tão preciosa e está derramando sobre a cabeça do Senhor Jesus? Então, as pessoas não conseguiam entender esse feito por essa mulher. Então, eles começaram a se indignar contra ela. E eles começaram a falar, por que você desperdiçou esse perfume? Então, a palavra desperdiçar. Então, quer dizer que desperdiçar é você gastar vagamente em um lugar que não é importante, em um lugar que não deveria ser usado. Você usou, então desperdiçou. Então quer dizer que sem nenhum significado, sem sentido, você gastou algo que tem um valor de 100 mil reais aproximadamente sobre o Senhor Jesus. É por isso que as pessoas estão bravas. E não é somente isso. Se nós olharmos o versículo 5, aparece uma palavra como: porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres, e bramavam contra ela. Então eles começaram a falar, mulher, por que você desperdiçou? Então eles começaram a questionar esse feito dela. Então quer dizer que eles repreenderam a mulher. Mas ao pensar, pessoalmente, ela derramou este perfume sobre o Senhor Jesus. Na outra Bíblia aparece outro tema, realmente, mas que aparece com bem semelhante. Então quer dizer que uma mulher pobre, ela jogou sobre o perfume sobre o Senhor e limpou os pés do Senhor com os seus cabelos. Mas esse acontecimento não é o mesmo daqui. Então, as pessoas elas ficaram bravas e elas começaram a questionar, dizendo, por que você desperdiçou? Zombavam, bramavam, brigavam com ela. E ali na frente, ela somente abaixava sua cabeça. E ela pegou esse perfume do Senhor, que caiu sobre a cabeça do Senhor Jesus, e ela ficou silenciosamente ali parada. Mas quando as pessoas estavam questionando aquela mulher, realmente brigando com aquela mulher, dizendo que ela estava errada, por que ela havia feito isso, o que o Senhor ele fez? Se olharmos em Marcos capítulo 14, versículo 6, o que o Senhor ele disse sobre o feito dessa mulher? Então vamos ler todos juntos essa palavra.
Marcos, capítulo 14, versículo 6. Jesus, porém, disse: Deixai-a, por que a molestais? Ela fez-me boa obra. Muito obrigado. Ela fez-me boa obra. Então, o Senhor é totalmente diferente do pensamento dos homens, totalmente diferente da visão dos homens. O Senhor, ele está falando totalmente o contrário. Mas por que ele fala assim? Está falando deixai-a. Então, o Senhor pode ver que é um tempo muito curto naquele momento, mas as pessoas devem ter realmente atormentado a vida dela, devem ter repreendido, bramado, aqui fala. Então, quando você está bramando contra alguém, você não fala, você não pode fazer isso, por que você fez isso? Ninguém fala assim. Todo mundo, quando está repreendendo, começa a fazer uma careta feia, como se alguma coisa grande fosse acontecer e começa a brigar, a gritar com ela. Então, no meio daquilo, o Senhor, ele disse o quê? Para deixá-la. Então, o Senhor, ele está dizendo: deixai-a, por que a molestais? O Senhor está dizendo: por que estão molestando? E o que o Senhor disse para eles? Ela fez-me boa obra. Repitam comigo. Ela fez-me boa obra. Se nós olharmos isso, aparece em outras traduções uma coisa maravilhosa. Então quer dizer que na nossa Bíblia o Senhor, ele disse que fez-me uma boa coisa, fez uma boa obra. Então nós podemos ver que essa mulher, ela quebrou esse vaso de alabastro e jogou sobre o Senhor. Mas ao ver dos homens, o que essa mulher fez é coisa muito insensata. Mas ao ver do Senhor Jesus, isso é algo que é uma boa obra. É por isso que o Senhor, ele disse para deixá-la, para não a molestar. Então, o que é uma boa obra? O nosso Senhor, ele disse que é uma boa obra. Então, o que é essa boa obra? Então, se nós olharmos no versículo 8, esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Então, se nós olharmos aqui, o Senhor, ele disse que o trabalho que essa mulher fez é uma boa obra. E essa boa obra não é qualquer outra boa obra. Está dizendo que é uma boa obra que ungiu o corpo do Senhor para a sua sepultura. Então, quer dizer que essa quebra do vaso, do alabastro para jogar sobre o Senhor é uma boa obra. Uma boa obra é algo feliz. E adiante é algo de grande agradecimento e também é uma grande felicidade. Então, mas não é estranho? Por que será que ao ver do Senhor é algo tão bom, uma boa obra, é um lugar, uma coisa de agradecimento, de felicidade, mas ao ver dos homens é algo para eles ficarem bravos, pensarem que foi desperdiçado, que precisam repreender, que precisam brigar? Porque isso é realmente algo muito lamentável. Mas as pessoas não sabiam de forma alguma qual era o motivo do Senhor ele ter vindo à Terra. Se olharmos em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, o Senhor Jesus, ele é o Cordeiro para a Páscoa, quer dizer que ele foi sacrificado. Então, se nós olharmos em Marcos capítulo 14, versículo 1, daqui a 2 dias seria a Páscoa. Quer dizer que muitos fariseus, muitos líderes, muitos sacerdotes estavam querendo matar o Senhor Jesus, estavam procurando a maneira, mas eles não queriam fazer isso no feriado. Então eles estavam conversando entre eles, falando, não vamos fazer isso com Jesus no meio do feriado. Porque muitos líderes queriam matar o Senhor Jesus. Eles falavam, não podemos deixar o Senhor Jesus daquele jeito. Mas para matar o Senhor Jesus, o problema é que daqui a 2 dias ali era a Páscoa e a festa dos pães ázimos. Então quer dizer que muitas pessoas realmente já não sabiam e não sabiam qual era o trabalho, o problema que ia acontecer em 2 dias. Mas uma coisa incrível é que esta mulher, ela soube que o Senhor Jesus, daqui a 2 dias, morreria crucificado.
E por morrer crucificado, algo incrível iria acontecer. E essa mulher, ela preparou esse vaso de alabastro para o Senhor Jesus. É por isso que o Senhor Jesus está dizendo que é uma boa obra. Se olharmos em João capítulo 3, versículo 16, o que o Senhor ele disse? O Senhor ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Senhor ele nos amou. E ele soube o que nos era necessário. Era enviar o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para essa terra. Então, as pessoas nascem neste mundo, eles querem comer, beber, o que vestir, o que fazer. As pessoas vivem realmente gastando a vida deles e o tempo neste mundo. Mas o que o nosso Senhor ele está dizendo? Realmente, após Adão e Eva terem pecado, todas as pessoas estão para estarem na perdição. Já que o Senhor ele soube disso, ele teve misericórdia de nós e enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para essa terra. Então vamos procurar a palavra de João, Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ler o versículo 17 todos juntos. Vamos ler a palavra de João, capítulo 3, versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Se nós olharmos em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz também isso. Qual é a vontade do Senhor Deus? Que quer que todos os homens salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Disse que esta era a vontade do Senhor Deus. O Senhor ele deseja que nenhuma pessoa pereça, mas todos possam ser salvos. E é por isso que, como nessa palavra do João capítulo 3, versículo 17, o Senhor ele tem enviado seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O nosso Senhor Jesus, quando veio a essa terra, com qual tipo de formato de homens nós estávamos? Se nós olharmos na Bíblia, nós podemos ver de forma muito exata de como está registrado o nosso formato. Se olharmos em Romanos capítulo 5, versículos 6, 8 e 10. Se olharmos no versículo 6, nós podemos ver que, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. E se olharmos no versículo 8, diz que o Senhor Jesus ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E versículo 10, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Então não é que nós tenhamos feito algo bem, com boas obras, achando que estamos vivendo uma vida consciente. Mas quando o Senhor ele está olhando para nós, todas as pessoas estão caminhando pelo caminho largo e estão indo para a perdição. Mas as pessoas não sabem, não percebem isso. É por isso que eles vão andando o caminho que eles preferem, achando que este é o caminho da felicidade. E eles têm orgulho de caminharem dando passo a passo, caminhando para o meio da perdição. O nosso Senhor está olhando para essas pessoas e está se lamentando. E é por isso que enviou o Senhor Jesus para este mundo, não para que nós sejamos condenados, mas sim para que nós possamos ser salvos. O Senhor Jesus, para nos salvar, o que deve ser feito? Para que o Senhor Jesus possa nos salvar, o Senhor Jesus ele precisa morrer na cruz, crucificado. Então, por que o Senhor Jesus precisa morrer crucificado? Existem muitas pessoas que não sabem, mas algo que nós agradecemos diante do Senhor é que nós temos recebido a graça do Senhor e o Senhor Jesus, que morreu crucificado na cruz. Através do Evangelho, nós podemos aprender e assim receber a salvação e então conhecer de forma exata. E é por isso que o Senhor Jesus, ele ter morrido na cruz,
é decorrente do grande amor do Senhor Deus, para que possa ser cumprida a vontade de Deus. Então essa era a vontade, a decisão e a ordem de Deus. Essa decisão de Deus não pode ser mudada por nenhuma pessoa. Muitas pessoas zombaram, blasfemaram contra o Senhor Jesus, queriam empurrar o Senhor Jesus do penhasco, queriam matar o Senhor Jesus. Houve muita perseguição para com Jesus. Mas o Senhor Jesus, no meio de toda aquela zombação, da perseguição, ele continuou percorrendo todo o caminho que ele deveria percorrer. É por isso que ele carregou todo o pecado deste mundo e morreu na cruz. E pela sua morte em cruz, ele lavou todos os nossos pecados e disse que nós estávamos justificados. É por isso que o Senhor Jesus morreu na cruz. Então, todas as pessoas, ao olharem para o Senhor Jesus, diziam, ele morreu na cruz e acabou. E eles pensavam que o Senhor Jesus era como um pecador qualquer. Mas o Senhor Jesus, ele ter morrido é para que nós pudéssemos ser salvos. É por isso que o Senhor Jesus, ele morreu na cruz. Logo, esse trabalho feito pelo Senhor Jesus não é um trabalho fácil. O nosso Senhor, ele veio para sujeitar por completo a palavra do Senhor Deus. É por isso que ele se sacrificou por completo. E é por isso que agora ele caminha esse caminho diante do Senhor. Mas todas as pessoas que olhavam para o Senhor Jesus não conseguiam lembrar nem celebrar este amor do Senhor Jesus. Mas essa mulher, ela preparou antecipadamente essa sepultura de Jesus. O que é a felicidade para o homem? O homem precisa ter muito dinheiro para ser feliz? Precisa ter grandes honras? Ou ele precisa estudar muito? Então, as pessoas, quando não conseguem satisfazer os seus próprios desejos, eles pensam que são infelizes por terem algo que falta, por não terem todo o conforto. É por isso que muitas pessoas querem ganhar muito dinheiro no mundo. E muitas pessoas que não estudaram muito querem aprender mais que o possível. E outras pessoas que começaram lá da classe mais baixa querem subir para uma classe mais alta. Dentre os sonhos dos jovens, nós podemos ver que os jovens, eles querem ser promovidos rapidamente em suas empresas. Então, se nós olharmos para a vida de cada indivíduo, eles possuem o padrão de felicidade na vida deles. Então, cada um vai seguir o seu próprio padrão. Mas o que a Bíblia diz sobre a felicidade? Então, se nós olharmos em Romanos, capítulo 4, vamos procurar essa palavra. Romanos, capítulo 4, versículo 6. Aparece sobre a felicidade do homem chamado Davi. Eu irei ler esse versículo 6. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo. Versículos 7 e 8, vamos ler todos juntos. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Se nós olharmos para Davi, em relação à felicidade do homem, ele fala que é bem-aventurado o homem, feliz é o homem que tem os seus pecados perdoados. Não existe muitas pessoas no mundo que querem pecar, por isso que eles pecam. Então, mas de forma insensata, tem muitas pessoas que vão seguindo a sua cobiça, os seus desejos, e eles caem no meio do abismo, que é o seu grande pecado. E assim eles percebem: nossa, eu cometi um grande pecado. E eles querem sair do meio deste pecado, mas mesmo que tentem, não conseguem. E é por isso que ficam realmente na aflição, na tristeza. Quantas pessoas existem assim ao nosso redor? Então, por eu ter errado, o meu filho amado ter morrido. Por eu ter errado, os meus pais agora estarem sofrendo. Por eu ter cometido um grande pecado, aquela pessoa agora está sofrendo. Então, por conta de um pecado, por conta de uma coisa que eu tenha feito, eu agora sofrer diante do Senhor Deus. Então, mas esse pecado dessas pessoas
ao serem lavados pela misericórdia do Senhor Jesus. O que acontece? Essas pessoas podem dizer, Senhor Deus, nós agradecemos, Senhor Deus, nós te agradecemos, e começam a derramar as lágrimas. Eu vi muitas vezes situações como essas, porque é um pecador imundo que precisava ir para o inferno, mas o Senhor Deus salvou e permitiu para que essa pessoa pudesse ir para o reino eterno. É por isso que nós também sabemos que temos a salvação e estamos presentes aqui hoje. Dentre as felicidades do homem, a grande felicidade do homem é receber o perdão dos pecados. Se nós olharmos o Senhor Jesus sendo crucificado na cruz, ao lado do Senhor Jesus tinha os dois malfeitores, e um malfeitor que estava ao lado do Senhor Jesus, quando o Senhor estava sendo crucificado, disse, realmente, Senhor, lembra-te de mim quando fores ao paraíso. Então, ele é um malfeitor que jamais pode receber o perdão dos seus pecados, porque existe a vida que ele viveu, existe o pecado que ele cometeu. Quer dizer que toda a vida dele foi gasta para pecar. E agora ele estava abaixo da cruz, abaixo da maldição, do julgamento da cruz. Quem é que pode ter misericórdia para com essa pessoa? Quem é que pode ser amigável com essa pessoa? Claro que todas as pessoas naquele momento devem ter olhado para ele, ter apontado o dedo ou cuspido nele, dizendo, ele merece morrer. Então, porque ele era um homem que havia cometido um grande pecado, então ele era um homem que somente merecia a morte. Então, uma pessoa como essa, ele, quando começa a buscar a graça diante do Senhor, dizendo, Senhor, realmente tenha misericórdia de mim. O que o Senhor Jesus disse? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Pode ser que nós comecemos a imaginar como que um homem como ele pode entrar no reino dos céus. Não é possível que pensemos assim, não é? Nossa, essa pessoa, nossa, como? Algumas pessoas podem ficar confusas, balançando a cabeça. Então, mas o Senhor perdoou toda a sua iniquidade. Não é porque aquela pessoa fez algo muito bom, mas sim, é que o Senhor, ele queria nos mostrar mais uma vez quão grande era a misericórdia do Senhor. Então nós podemos ver que o Senhor, ele permitiu a misericórdia e realmente tampou todos os pecados. E o Senhor, ele já não imputa mais esses pecados. Então, onde está a felicidade deste homem? Então, eu vou dizer para vocês, mas eu recebi essa graça do Senhor. Se você é um cristão que recebeu a salvação, o Senhor, ele perdoa as nossas iniquidades, ele pode cobrir os nossos pecados e ele já não imputa mais os nossos pecados. E é por isso que nós podemos estar presentes aqui hoje, louvando e pregando o Evangelho diante do Senhor. Então, se o Senhor tomar a graça que nos permitiu hoje, realmente nós não seremos nada. Sansão, que matou com aquele osso de jumentil 1000 filisteus, foi um grande trabalho. Se Sansão largar aquele osso, ele fica largado naquele deserto, como a nossa vida. O Senhor, ele permitiu a misericórdia para nós e nos salvou. É por isso que nós podemos ir para o reino dos céus e nós temos sido considerados seus filhos. Quer dizer que isso é a maior bênção, quer dizer que é a bênção dentre bênçãos. Então, como é que a felicidade de um homem pode ser cumprida? Como é que o Senhor Deus, ele pode não imputar os nossos pecados, ele pode cobrir os nossos pecados, ele pode perdoar os nossos pecados? Isso não é outra coisa, outro caminho. É somente o Senhor Jesus, por ter morrido na cruz, crucificado, os nossos pecados foram perdoados. E essa verdade aconteceu. Quer dizer que o Senhor deseja que todos os homens possam receber a salvação. E é por isso que hoje também nós precisamos ter esse coração para com o Senhor. Mas infelizmente as pessoas de hoje em dia, como elas são? As pessoas nessa geração não possuem nenhuma sensação. Olhamos em Lucas capítulo 7, versículo 31. Como que o nosso Senhor Jesus, ele está se referindo aos homens desta geração? O Senhor, ele disse que mesmo tocando a flauta, as pessoas não cantam, não dançam, e mesmo cantando lamentações, as pessoas não choram. Quer dizer que as pessoas vivem uma vida sem sensações. Então, mesmo eu, por ter pecado, agora estou indo para o inferno. Então, as pessoas que não têm medo é essa geração.
Então, um dos sinais que aparece quando está perto do fim do mundo é, quer dizer, que as pessoas começam a se amar, amam o dinheiro, são arrogantes. Então, cada momento mais nós podemos ouvir notícias infelizes através das notícias. Quer dizer que as pessoas cometem pecados banais sem pensarem duas vezes. Por quê? Por conta de si mesmo. Porque amam a si mesmo. Porque se eles não gostam, eles sacrificam tudo o que eles conseguem para conseguir atingir o objetivo que eles querem. Quer dizer que esta geração de hoje em dia é isso. Então, nessa geração tão sem sentido, o Senhor agora está direcionando a sua palavra para nós. Existe algo que Ele quer nos ensinar. E isso não é outra coisa. Se nós olharmos essa mulher que derramou o perfume sobre o Senhor Jesus, quer dizer que ela preparou para o sepultamento do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para esta palavra, eu começo a imaginar aonde que eu recebi a salvação. Eu não tenho como deixar de pensar sobre isso. Se olhamos em Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida e em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, quando nós recebemos a salvação, mesmo que saibamos ou não a saibamos, mesmo que sintamos ou não, temos aprendido ou não, onde que nós estávamos? Nós estávamos no meio da lei, abaixo da lei do pecado e da morte. Então, eu já sinto várias vezes que a lei é muito medonha. Quando eu estou dirigindo na rodovia, e se a polícia vir atrás de mim dizendo para eu parar porque eu estou correndo muito rápido, meu coração começa a bater bem rápido, acelerado, e eu começo a pensar, nossa, que pecado que eu cometi. Eu recebi a salvação pelo nome do Senhor Jesus, mas quando eu estou dirigindo na rodovia dentro do limite de velocidade e eu vejo a polícia logo na minha frente, eu fico assustado. E meu pé já vai direto para o freio. E assim eu olho, eu estou correndo dentro do limite, então está tudo bem. Mas quando nós falamos sobre lei, a lei, ela determina o padrão de se eu estou certo ou errado. Então nós éramos pessoas que estávamos abaixo da lei do pecado e da morte. Se nós olharmos Moisés, ele nasceu num tempo onde todas as crianças dos hebreus deveriam ser mortos, jogados no rio Nilo. Mas Moisés, desde o momento que ele nasceu com o quê? Ele nasceu com a lei do pecado e da morte sobre a cabeça dele. Então, uma criança tão pequena, agora, ele não tem como vencer a lei da morte. Mesmo que ele fique se debatendo, já que foi ordenado pelo faraó, todas as crianças que nasceram dos hebreus devem ser mortas, devem ser jogadas no rio Nilo. Como é que ele pode vencer essa lei? Nem a mãe, nem o pai que amam esta criança, nem os irmãos e irmãs podem vencer essa lei do faraó. Mas como é que Moisés conseguiu vencer contra essa lei? Não é porque ele fez alguma coisa bem. Então vamos procurar mais uma palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de Êxodo. Palavra de Êxodo, capítulo 2, versículo 6. Vamos ler todos juntos, capítulo 2, versículo 6. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse, dos meninos dos hebreus é este. Então não é porque Moisés fez alguma coisa para ser salvo. Ele não era aquele que tinha condição ou poder de ir contra a lei do faraó ou zombar da lei do faraó. Mas tinha uma condição aqui que ele poderia ser salvo. E que condição é essa de ele ser salvo? É ele conseguir compaixão, ter misericórdia. A princesa, quando viu aquele cesto, e abriu e viu a criança ali dentro. Ela viu o bebê chorando ali dentro. E a princesa olhando para aquela criança, e será que ela não sabia da ordem do faraó?
Tem como ela não saber da ordem do pai? Claro que ela sabe a lei e o mandamento do pai. Mas a filha do faraó, abrindo aquele cesto, viu aquela criança ali dentro. E viu aquela criança que chorava e moveu-se de compaixão dele. Então, por ter recebido a compaixão dela, ele pôde ser salvo. Então, eu penso que isso é a graça do Senhor Deus. Então, hoje em dia também, antes do Senhor Ele nos salvar, onde é que nós estamos? Em qual posição que nós nos situamos? O Senhor Ele está querendo nos dizer sobre isso. Nós estamos abaixo da lei da morte, nós estamos abaixo da lei do pecado, mas como uma grande misericórdia, nós somos salvos de forma surpreendente. E que condição é essa? A condição de que nós recebemos a compaixão de Deus. Se nós olharmos em Romanos capítulo 6, versículo 17, fala: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado. O que significa tendo sido? Esse presente perfeito que fala aqui. Então quer dizer que agora ele está falando sobre a origem. Então, se você planta feijão, nasce feijão. Se você planta uva, nasce uva. Não tem como mudar a semente. Então, nós éramos pessoas que somente merecíamos ir para o inferno. Mas o Senhor, Ele permitiu a graça para nós. É por isso que nós nos tornamos em servos da graça. Servos da justiça. Então, é por isso que neste momento, ou em qualquer outro momento, o que quer que nós estejamos fazendo, se olharmos em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, ele fala o quê? Para nós estamos acordados, vigilantes, porque o diabo ele anda como um leão, rugindo com fome, procurando logo para alguém devorar. Então nós podemos ver que o leão, ele realmente caça vários outros animais e ele morde o pescoço deste animal, só que os outros animais não conseguem sair das presas deste leão. Então um animal que foi capturado, a presa que foi capturada pelo leão, não consegue fugir das garras nem da mordida dos dentes dele. É por isso que o Senhor ele está dizendo agora para nós sabermos onde que nós recebemos a salvação. Então, será que um leão ele não tentou me devorar antes de eu receber a salvação? Antes de eu receber a salvação, todos os meus familiares começaram a falar para mim para eu receber a salvação, mas eu não gostava de ouvir isso. Era estranho, porque eu já frequentava a igreja. E na minha igreja já diziam que isso era uma teoria herege. É por isso que eu não queria ouvir isso. E outra vez, realmente, minha família começaram a me falar tanto que eu falei, céu, eu que escolho se eu vou. Se é para ir para o inferno, eu também vou. Então, se meus familiares tivessem me deixado naquele tempo, para onde eu teria ido? Realmente é horripilante de se pensar, mas eu iria ser uma pessoa que somente iria para o inferno. Então, hoje, nós temos recebido a salvação. Então, nós éramos pessoas que estávamos abaixo da lei do pecado e da morte. Abaixo desse domínio, nós recebemos a salvação. Se nós olharmos neste mundo, existe uma guerra silenciosa, sem som. Então, essa guerra não existe som, mas é a guerra mais medonha e mais realmente importante neste mundo, que é a guerra espiritual. Se nós olharmos até hoje, o diabo, ele está continuamente tentando levar uma pessoa para o inferno. Quais os métodos, quais a forma que ele usa? E ele quer levar as pessoas deste mundo para o inferno, para se afastarem do Evangelho. Então, por conta do Covid-19, nós estamos no meio deste clima tão difícil, onde as pessoas, cada momento mais, elas vão perdendo o interesse para várias coisas. E não querem mais ouvir as palavras de mais ninguém. Até hoje, Satanás está levando muitas pessoas para o inferno eterno. Mesmo que nós saibamos ou não, 24 horas o diabo ele não para de trabalhar. Ele não escolhe lugar ou horário. Como nós já sabemos, o diabo ele não sabe o que é graça, ele não sabe o que é misericórdia, ele não sabe o que é compaixão. Então, se nós estivermos com o coração vago, nós estivermos lentos, o diabo ele vai adorar, porque vai falar, nossa, ele está pensando em nada, ele parece um bobo. Tem pessoas que querem
falam, por acaso vai acontecer, deve acontecer por acaso, alguma hora, por coincidência, vai acontecer. Mas diante do diabo não existe isso. No diabo não existe o por acaso, não existe sorte. Vai acontecer porque ele vai tentar ao máximo levar as pessoas para o inferno. Ele usa toda a vontade, toda a força dele para levar as pessoas ao inferno. Esse é o trabalho do diabo. Então, eu realmente posso também ser carnal, eu sou muito humano, é por isso que eu não consigo perceber todas essas coisas. Mas quando eu vou para cidades onde não existe o evangelho do Senhor Deus, eu olho para aquelas pessoas e começo a imaginar, realmente, quem é que vai receber essa bosta? Como é que essas pessoas vão receber essa bosta? Quem é que vai pregar o evangelho para eles? E eu começo a derramar lágrimas pensando, Senhor, quem é que pode pregar o evangelho para eles? Senhor, quem é que vai pregar a salvação do Senhor Jesus para essas pessoas? Porque essas pessoas vivem 70, 80 anos naquela cidade e eles vão ter a chance de ouvir esse evangelho, Senhor? Então, quando eu penso essas coisas, até eu, uma pessoa como eu, tenho o coração pesado, realmente abafado e que também derrama lágrimas. Então, quando nós olhamos na Bíblia, nós temos um homem chamado João Batista. Então, esse homem chamado João Batista é um homem que está mais próximo do Senhor Jesus do que qualquer outra pessoa. Então vamos procurar uma palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de João capítulo 1, versículo 23. João capítulo 1, versículo 23. Eu irei ler. Disse, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ou se nós olharmos aqui, então, o homem chamado João, ele era um homem que estava no Rio Jordão, dando o batismo do arrependimento para diversas pessoas. E ele estava realmente dizendo para todos, como realmente o profeta Isaías já disse, endireitai o caminho do Senhor. Eu sou a voz do deserto. Quando o Senhor Jesus realmente vir para este mundo, eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Então, porque eu sou aquele que batiza com a água e ele batiza com o Espírito. Se olharmos em Lucas, capítulo 3, versículo 7, não somente os judeus, todos os fariseus, os escribas, os sacerdotes, os líderes do povo, o que o João disse a eles? João disse à multidão, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Então ele já predisse, ele já clamou sobre o juízo do Senhor que estava por vir. Então agora ele fala, raça de víboras, ele está clamando isso. Então, o olhar desse João Batista, nós podemos ver como essas pessoas eram realmente um formato tão sujo, tão maligno diante do Senhor Deus. Eles dizem que estão no meio da religião, na doutrina errada, na ideologia falsa. Então, eles mesmo que são as pessoas que estão mais próximas do Senhor, eles também são as pessoas que estão mais longe. É por isso que João Batista disse a eles, realmente, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Ele realmente já testificou ali. E uma coisa que nós agradecemos no meio disso, o João Batista, ele não somente testificava essas coisas. Se nós olharmos João capítulo 1, vamos procurar. João capítulo 1, versículo 29. Então vamos ler todos juntos. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui está falando, realmente disse, raça de víbora, está próximo, porque quem ensinou para fugires da ira do Senhor? Agora ele está dizendo para eles se arrependerem, e não somente para se arrependerem. No meio de todos os clamores que ele fez, qual outra coisa que ele clamou para o povo?
Ele clamou dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não olhem para vós mesmos, para a sua imagem. Então olhem para o Senhor Jesus que foi enviado por Deus. Então, o que é que ele está carregando? Ele é aquele que está encarregado do pecado do mundo. Quer dizer que ele desejava que as pessoas pudessem enxergar isso. Então o Senhor Jesus está carregando o pecado do mundo. E daqui a pouco o Senhor Jesus ele iria morrer na cruz. E agora o Senhor Jesus iria dizer: está consumado. Então você ouvir muito bem esta palavra do Senhor e você conhecer e crer. Então não existe nada mais precioso, não existe mais surpreendente, mais de grande agradecimento do que isso, não é? Então realmente muitas pessoas elas estão indo para o inferno e eles pensam: eu estou indo para o inferno porque eu fiz errado, porque não fiz bem. Eles pensam: porque me falta alguma coisa, é por isso que eu preciso fazer alguma coisa de bem, como o jovem rico. Eles querem se esforçar, fazer algo de bom. Quantas pessoas no mundo são assim? Realmente são muitas. Realmente essas pessoas não sabem por que o Senhor Jesus tem que morrer na cruz. Então se nós olharmos essa mulher que aparece aqui, o Senhor Jesus logo irá morrer, e depois, após a morte do Senhor Jesus, irá acontecer uma grande coisa boa. É por isso que vai se tornar uma coisa de grande agradecimento. Então, como é uma grande felicidade e grande agradecimento nessa hora. Então, muitas pessoas, nossos familiares, estão indo para o inferno, mas agora serem salvos e irem para o céu. Como é um grande agradecimento? Eles receberem a salvação e agora realmente um grande agradecimento do Senhor vai ser o quê? É que o Senhor Jesus, ele morreu por mim. Então, vou conseguir compreender essa verdade. Então, para os cristãos que receberam a salvação, isso é a vida. Isso é o poder diante do Senhor Deus. Isso é o Evangelho. Isso é a graça do Senhor, a justiça. Mas o Senhor Jesus, ao ver desta mulher, é um Senhor que vai morrer e logo após a morte, o que é que vai acontecer? Então eu penso que ela já soube disso. Então, se nós olhamos em Romanos capítulo 4, versículo 25, o qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Como que o pecador imundo pode se reconciliar, ter a paz com Deus? Então, porque o Senhor Jesus, ele já se entregou pelos nossos pecados. E agora ele ressuscitou para a nossa justificação. Por isso que é possível. A morte e a ressurreição do Senhor Jesus é o que pode nos reconciliar, dar a paz com Deus. Se nós olharmos no Evangelho de João, esta mulher, ela aparece como Maria. Maria era uma mulher que estava perto do Senhor Jesus, ouvindo a palavra e sentindo diversas coisas. Então, se olharmos Maria, esta Maria é a irmã de Lázaro e irmã de Marta. Quando ela viu que o irmão amado dela havia morrido, ela ficou no meio da tristeza, no meio da infelicidade. E ela começou a dizer: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então, mas esta Maria, que aparece aqui, ela ouviu a palavra do Senhor Jesus. Por que será que ela jogou para jorrar esse perfume sobre o Senhor Jesus? Porque ela disse: o Senhor, você é o dono da vida. Então, conforme essa palavra do Senhor, Lázaro pôde receber a graça da ressurreição. Então, quer dizer que através desse Senhor, o irmão dela pôde viver, pôde receber essa graça da vida. E não é somente isto. E após terem recebido essa graça, essa salvação do Senhor, após ouvirem essa palavra do Senhor,
ela pôde compreender que, Senhor Jesus, ao morrer na cruz, todos os meus pecados vão ser lavados. Então, como é um grande agradecimento? Então, como eu já havia dito antes, João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele clamou isso, foi um clamor realmente bem curto, mas por ele ter clamado dessa maneira, muitas pessoas começaram a ver o Senhor Jesus e puderam provar dessa graça da salvação. Então, realmente perder, deixar todas essas coisas, viver somente no deserto. Ele estava vivendo somente de uma túnica, comendo de gafanhotos e mel. E ele realmente se distanciar, realmente ir contra todos os fariseus, os judeus. Realmente é uma pessoa que somente prega o evangelho do Senhor de forma correta, a palavra, a escritura. E o que ele está profetizando para todas as pessoas? É que, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele estava enxergando as coisas que outras pessoas não podem enxergar. Então, é por isso que ele é como uma pessoa que, estando no campo, viu um tesouro enterrado e ele vende todas as coisas que ele tem em sua casa e compra aquele campo. Uma pessoa que encontra o tesouro, será que ele vai se entristecer em vender as suas coisas? Não, ele vai estar muito feliz e agradecido. Ele falar, querida, vamos vender todas as coisas, a cama, a geladeira. Então ela vai falar, por quê? Ela vai falar, porque eu encontrei um tesouro. Então se a esposa amada não souber disso, ela será que vai conseguir entender? Não vai. Somente uma pessoa que encontrou o tesouro pode entender o que é vender tudo. Não vai ser uma lamentação, uma tristeza, uma dor. Vai ser uma alegria, uma felicidade em vender todas as coisas. João Batista, em João capítulo 3, versículo 26, ele disse que ele realmente precisa ser exaltado e eu preciso realmente ser rebaixado. Ele está dizendo que o Senhor ele precisa crescer sem parar e ele está dizendo que ele precisa ser abaixado sem parar, até o fim. Então por que João Batista está dizendo que ele precisa ser o menor diante do Senhor Jesus? Então porque o Senhor Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que carrega as nossas dores, o nosso pecado, as nossas doenças, as nossas tristezas, as nossas vergonhas, as nossas fraquezas, as nossas imperfeições são encarregadas por esse Senhor Jesus. E é por isso que ele diz que ele precisa ser rebaixado. E ele está dizendo essa esperança através das suas palavras. Então, se nós olharmos para essa mulher chamada Maria, nessa palavra de Marcos, não aparece o nome dela, mas esta mulher que aparece aqui, ela ter quebrado realmente esse vaso de alabastro e ter jogado sobre o Senhor Jesus que foi uma boa obra, e o Senhor Jesus disse que é um trabalho para a sua sepultura. Mas se nós olharmos o versículo 8, disse que ele fez toda a sua força. Então quer dizer que isso não é um trabalho fácil. Então não é somente, vai acontecer, pode ser que isso aconteça, vamos fazer assim, vai que dá. Não é assim que funciona. As pessoas pensam que podem fazer vagamente. Existem pessoas que pensam assim. E dentre pessoas assim, realmente são pessoas que apostam a vida deles. Apostam o espírito deles, pensando, pode ser que eu vá para o céu, vai ser bom. Se eu não for para o céu, tá tudo bem. Então realmente isso não é algo muito insensato. Se nós olharmos Lázaro e o rico não recebeu a salvação. E ele vivia do jeito que ele queria, realmente com festas, realmente com toda a mudança. E ele foi para o abismo. E estando no meio do inferno, ele tinha grandes dois desejos que jamais poderiam acontecer. Eram desejos que não poderiam ser cumpridos. Se ele tivesse esses desejos antes de ele morrer, com certeza a vida dele não teria ido para o inferno. Era uma vida que não poderia ir para o inferno. Qual eram os desejos dele? Ele disse, Abraão, faça que Lázaro molhe a ponta do dedo e dê uma gota da água para refrescar a minha língua. Então, se ele tivesse esse desejo tão realmente aflito de ter uma gota de água, como tivesse o evangelho em sua vida, ele realmente teria recebido a salvação. Ele não teria mandado Lázaro embora. Ele teria recebido
como uma grande palavra para a sua vida, um servo do Senhor para receber a salvação. Não seria uma forma coitada. Ele ia pensar, nossa, Lázaro é um homem que pode me passar a palavra da vida. Ele teria pensado nisso. Mas por que realmente ele está falando dessa maneira? Por que realmente eu estou contando isso para vocês? Qual era o segundo desejo dele? Ele disse o quê? Abraão, eu tenho 5 irmãos. E envie Lázaro para aqueles 5, para eles, para que eles não venham sofrer aqui igual a eu. Então, se nós olharmos, realmente Lázaro estava lá nos céus e o rico, estando no inferno, olhando para Lázaro, viu que Lázaro não era um mendigo. Era um homem que poderia ser enviado pelo Senhor, um homem que poderia pregar o evangelho do Senhor, não mais um mendigo. Ele parecia um mendigo, ele parecia uma pessoa coitada. Ele parecia uma pessoa que, se você jogasse algo para comer, ele ia falar muito obrigado, ia começar a comer e você ia falar, nossa, que coitado. Então realmente era uma pessoa tão lamentável, tão triste. Então, mas os próprios irmãos que ele amou toda a vida dele, ele queria pregar para eles. E ele viu que Lázaro era um homem que poderia pregar. Então, uma pessoa que tem um coração tão insensato como este rico, existem muitas espalhadas pelo mundo ainda. Sabem por que é isso? Isso não é outra coisa, é porque não sabem. Então, se nós olharmos para esta mulher ela quebrou o vaso de alabastro e jogou este perfume unguento no Senhor. E ela jogou com toda a sua força, usando todo o seu esforço. O trabalho do Espírito não é um trabalho que nós fazemos vagamente. E nós pregamos o Evangelho, testificamos o Evangelho do Senhor. É um trabalho de grande agradecimento. E essa mulher, ela não tem nada além disso. É por isso que ela depositou tudo nisso. Se o caminho tivesse 2, 3 caminhos para percorrer, o coração dela poderia se dividir. E ela não teria realmente dado todo de si para isso. Mas ela deu todo de si, ela usou toda a sua força para preparar a sepultura do Senhor. Então, se nós olharmos isso, nesse trabalho de salvar vidas, essa mulher, ela não fez de forma vaga. Então, ela fez tudo isso através da sua força, toda a sua energia, gastou tudo que tinha. E aqui eu não estou dizendo para fazer algo difícil. Assim como eu já preguei hoje, o Senhor Jesus que foi visto por essa mulher, quer dizer que é um Senhor que pode acabar com os pecados, quer dizer que é um Senhor que pode acabar com a vergonha. E indo mais adiante, é um Senhor que pode realmente acabar e cobrir os pecados. E Ele pode deixar de imputar os pecados. Então esse é o Senhor Jesus. É por isso que essa mulher diz que isso é a vida para mim. Então, falando um pouco mais. Então, esta mulher, ela preparou esse perfume para a sepultura. Quando ela precisar da esperança, ela precisar da felicidade, ela precisar da alegria, ela poderia vender, não é? Ela deve ter pensado, eu vou vender esse perfume. Mas, pelo Senhor Jesus, Ele morrer e acabar com todos os pecados, e após ela conhecer essa verdade, ela percebeu, o Senhor Jesus é o meu tesouro. Se nós olharmos na palavra de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, o apóstolo Paulo disse, dantes foi blasfemo e perseguidor e injurioso. Então ele era uma pessoa que mais do que qualquer outro perseguia os cristãos, tomava frente para matar. Era um homem muito mau. Mas em Atos capítulo 9, quando ele estava em Damasco, após conhecer o Senhor Jesus, ele é um homem que considerou todas as coisas como esterco. E ele se tornou uma pessoa que somente testificava o Senhor. Então vamos procurar agora a palavra de 1 Coríntios. Palavra de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10.
Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Repitam comigo, a graça de Deus. Então, ele está dizendo que é a graça de Deus. Então, Senhor, eu era blasfemo, eu era perseguidor, eu era injurioso. Mas como um homem como eu pode receber a salvação? Então, se não for a misericórdia do Senhor, eu não posso receber a salvação. Ele está testificando desta maneira. Ele confessa assim. Então, se nós olharmos esta mulher, não é uma mulher famosa, não é uma mulher que participou de muitos trabalhos da Bíblia. Mas como que esta mulher, ela pôde ver a sepultura do Senhor Jesus e ainda preparar a sepultura do Senhor Jesus? Pode participar disso, dentre muitas pessoas. Então, porque ela viu que toda a coisa preciosa que ela tinha era derramar sobre o Senhor Jesus. Então, nós podemos ter o mesmo coração das pessoas que não receberam a salvação, mas o Senhor Jesus, ele mudou a nossa visão. Então, o Senhor, ele disse, realmente não a molestais. Realmente deixai-a, porque ela fez uma boa obra, ela fez algo bonito, algo agradável para mim. Então, o que ela fez? Então, ela preparou a minha sepultura. O Senhor Jesus, por ter morrido, o Senhor Jesus, ele já soube o que está para acontecer. E é por isso que o Senhor, ele já disse que isso tudo era graça de Deus, e isso que estava por vir. É por isso que o Senhor, ele disse que o trabalho dela era uma boa obra. Então, o que o Senhor, ele está dizendo em relação às nossas vidas? Então, ele disse que ele jamais se lembrará dos nossos pecados e nossas iniquidades para sempre. Então, quer dizer que através da misericórdia do Senhor Jesus, através da misericórdia de Deus que foi expressa pelo Senhor Jesus neste mundo, o Senhor Deus, ele expressou todo o seu amor para todas as pessoas deste mundo sem falta. E esta mulher poder participar desse trabalho do Senhor Deus, como isso é tão agradável? Então, como? E com o que? E o que é que nós vamos preparar para participarmos desse trabalho da vida do Senhor? Então, eu pessoalmente gosto de me fazer essa pergunta. Então, Timóteo, como é que você pode preparar o sepultamento do Senhor? Para mim agora existe tempo, existe coração, existe a juventude, existe a saúde. Atualmente ainda tenho a saúde. Quer dizer, eu penso que isso foi dado pelo Senhor. O Senhor, estando agora para nós, Ele está vendo o que é que nós estamos preparando para o Senhor. Mesmo que nós não tenhamos esse vaso de alabastro tão precioso, existe um coração pequeno, grande, que nós queremos servir, que são preciosos para o Senhor. Vamos procurar a palavra de Efésios capítulo 5, versículo 10. Palavra que está em Novo Testamento, Efésios capítulo 5, versículo 10. Versículo 10. Versículo 10 e 11, vamos ler todos juntos. Aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Só olhamos o apóstolo Paulo. Ele está dizendo para nós vermos, testarmos, certificarmos o que é agradável. Então, é para aprovar diante do Senhor. Então, nós precisamos ver diante do Senhor o que o Senhor, Ele se agrada. No que o Senhor se agrada. Então, Senhor, agora eu tenho um pouco de tempo. Esse pouco de tempo que eu tenho, realmente, qual é o trabalho que o Senhor se agrada? Senhor, eu tenho um pouco de bens para utilizar para o Senhor.
Eu quero usá-los para o trabalho que o Senhor se agrada. Senhor, eu tenho a juventude. Senhor, eu tenho o meu tempo agora. Senhor, eu tenho um pouco da saúde. Senhor, eu quero fazer um trabalho que agrade o Senhor. Senhor, qual é o trabalho que devo fazer para o Senhor? Então, se eu for para o Senhor desta maneira, com certeza o Senhor ele irá se agradar bastante. O Senhor ele irá me dizer, fez-me boa obra. Mesmo que as pessoas zombem, as pessoas riam de mim. Nós oramos em Provérbios capítulo 16, versículo 7. Nós podemos ver que a obra do homem, ao agradar ao Senhor Deus, o Senhor ele trará paz até a este homem. Então, se você agradar ao Senhor, até os seus próprios inimigos, eles podem estar em paz. Então, nós podemos nos tornar em um só com nossos inimigos. Como que isso é possível? Somente pelo Evangelho do Senhor Jesus. Então, até as pessoas que eu falo, eu odeio, eu não consigo ver aquela pessoa. Após receber a salvação, eu posso dizer, Senhor, tenha misericórdia daquela pessoa. Senhor, por favor, permita para que aquela pessoa possa receber a salvação. Mas como é que a pessoa pode receber a salvação? Então, uma pessoa precisa depositar tempo para aquela pessoa, precisa dar os bens para aquela pessoa, precisa se sacrificar por aquela pessoa para que o Evangelho seja pregado. E é por isso que nós podemos ver que o que é que o Senhor ele pode fazer, o que agrada ao Senhor. Nós precisamos testar, nós precisamos ser aprovados. Se vocês conhecem a palavra de Gálatas capítulo 1, versículo 10, não é? Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então hoje também o Senhor ele nos permitiu diversas coisas. E através dessas coisas que Ele nos deu, nós precisamos viver uma vivência de agradar ao Senhor. É isso que o Senhor Deus ele está nos dizendo hoje. Então, será que eu irá agradar aos homens ou agradar a Deus? Enquanto eu estive vivendo até hoje, eu sempre tentei agradar aos homens, então eu não sou servo de Deus, eu não sou servo de Cristo. Para ser servo do Senhor, eu preciso viver uma vida que agrade ao Senhor. Quer dizer que essa é a vivência de apóstolo Paulo que nós precisamos receber como exemplo. Vamos procurar mais uma palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2. Versículo 15 e 16 eu irei ler. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? O Senhor, Ele nos permitiu o perfume, o aroma de Cristo. Então, uma pessoa que recebeu a salvação e também uma pessoa que vai para a perdição, todas essas pessoas elas precisam ter o quê? Receber o aroma de Cristo. Quando nós falamos sobre aroma, então uma pessoa que recebeu esse evangelho do Senhor, que conseguiu compreender. Então, quando uma pessoa entra em contato conosco, pode ouvir muito do evangelho. E essa pessoa pode receber a salvação também. Então, o Senhor ele nos chamou do cheiro de vida. Então, vocês já viram esse filme A Lista de Schindler? Então, em 1993, é o filme que estreou nos cinemas. É um filme bem longo, de 3 horas e 20 minutos mais ou menos. E ele ganhou 7 Oscars naquela época. Aquele filme retrata de 1939, sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre os acontecimentos que aconteceram. Naquela época, havia um empresário alemão na Polônia, e ele era um homem chamado Oskar Schindler. E ele é um homem que salvou 1.200 judeus. Eu não lembro muito bem do contexto daquele filme, conteúdo. Eu vi, mas houveram muitas cenas que eu perdi, que eu não lembro muito bem, mas uma coisa que se mantém no meu coração é que antes de ele subir naquele carro, eu lembro do que ele disse.
E eu preparando a palavra de hoje, e eu olhei na internet o que ele havia dito, a fala dele. A fala dele foi: por que eu não consegui salvar mais pessoas? Se eu tivesse vendido aquele carro, eu teria salvo pelo menos mais 10. Se eu tivesse vendido esse emblema do partido nazista, eu teria salvado mais uma pessoa. Então se nós não pregarmos o evangelho para diversas pessoas, elas vão receber o julgamento do Senhor Deus. Nós sabemos disso. E nós também estaremos no juízo do Senhor. Então as pessoas que nós amamos, se elas forem para o juízo diante do Senhor Deus, não conseguirem receber a salvação e agora irem para o inferno, o que elas vão dizer para nós, olhando para o nosso rosto? Por que você não pregou pelo menos uma vez esse evangelho tão precioso para mim? E com certeza eles irão derramar as lágrimas. Então, imaginem a nossa imagem naquele tempo. Então, por que você não pregou o evangelho suplicando para mim? Então, nós somos pessoas que recebemos a grande graça do Senhor. Nós éramos pessoas que merecemos ir para o inferno, nós éramos imundos. Mas agora nos tornamos em um povo santo, em um reino, filhos do Senhor Deus, e servos do Senhor, em pessoas que servem ao Evangelho do Senhor. Então nós agora recebemos uma preciosa graça, enorme graça diante do Senhor, e isto é a verdade. Então, mas nós não conseguimos pensar isso de forma profunda. Mas quando nós formos no último julgamento diante do Senhor Deus, muitas pessoas vão olhar para nós e vão dizer: por que você não pregou o evangelho para mim? E começar a derramar as lágrimas e começar a apontar para mim, começar a chorar para mim. Como que vai doer tanto o meu coração naquele momento? Com certeza eu também tenho medo de ouvir isso diante do Senhor Deus. E o que eu sempre penso e oro diante do Senhor é que: Senhor, por favor, faça eu estar vigilante, acordado. Então, nós realmente não temos muitas coisas igual às pessoas do mundo. Mas se nós olharmos em relação ao padrão do mundo, não temos coisas preciosas em relação ao mundo. Mas nós temos as coisas preciosas permitidas pelo Senhor Deus. Nós podemos participar dentro do trabalho voluntário dentro da igreja. O Senhor, Ele nos permitiu a saúde, o tempo, os bens, pouco que seja, para fazer o seu trabalho. Nós estamos dentro do trabalho do Senhor Deus fazendo. E enquanto estamos no trabalho do Senhor Deus, não é somente o Senhor Deus que está nos contando essas coisas. O diabo, ele está falando para nós, ele está nos enganando, ele está nos colocando medo, ele está nos colocando preocupações sem fim continuamente. Esta mulher, hoje à noite, ela ter quebrado esse vaso de alabastro, ter jogado sobre o Senhor, ter preparado para a sepultura do Senhor, é uma coisa agradável, uma boa obra diante do Senhor Jesus. Então eu também preciso falar: Senhor, o pouco que eu tenho, eu quero utilizar para o Evangelho do Senhor, eu quero ser utilizado para o trabalho do Senhor. E quando eu decidir isso dentro do meu coração, quando eu tiver o planejamento de entregar o meu coração para o Senhor, o que o diabo vai me dizer? Ah, você vai fracassar, você não dá conta. Como é que uma pessoa como você vai conseguir fazer isso? Você é muito vergonhoso. Prepara mais. Faz só um pouquinho. É só fazer o suficiente. Olha o clima. Com certeza o diabo irá nos falar essas coisas. Mas nós não podemos dar ouvidos a essas palavras de fraqueza. Mas nós que estamos no meio dessa vida diante do Senhor, nós que estamos no trabalho do Senhor, precisamos dar ouvidos ao Senhor Deus. Vamos procurar a última palavra, palavra de Salmos 27. Palavra de Salmos. A palavra de Salmos 27. Então, versículo 1, vamos ler todos juntos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Muito obrigado, eu irei ler mais uma vez. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei?
내가 누구를 무서워하리요. Hoje à noite, se existe a decisão mais preciosa e agradável, 예수 그리스도의 죽음으로 é esta mulher 의인이 que preparou o sepultamento do Senhor Jesus, quebrando esse vaso de alabastro, jogando esse unguento sobre o Senhor Jesus. 오늘 우리가 주님 앞에 Então nós, hoje, precisamos falar, Senhor, o que eu tenho eu quero utilizar para o Evangelho do Senhor. Quero ser usado para o seu trabalho, utilizado pelo seu trabalho. Então com certeza o Senhor ele estará feliz e se agradando desse nosso coração. Então esse coração é o verdadeiro coração que onde quer que o Evangelho seja pregado, 오늘 본문 말씀으로 onde quer que o Evangelho seja anunciado, o trabalho desta mulher como em memória dela realmente vai ser contada para todas as pessoas, que é preparar o sepultamento do Senhor, nós também devemos fazer o mesmo. Onde quer que o Evangelho do Senhor seja pregado, nós todos precisamos estar presentes, participando, ser utilizado. Realmente vai se tornar a maior graça e agradecimento diante do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus Pai, cheio da misericórdia e da graça, nós te agradecemos. 우리를 Agradecemos pelo Senhor ter nos salvo e ter nos permitido para que possamos estar no meio da sua igreja, para vivermos no meio da sua graça, para que possamos participar do seu trabalho, do Evangelho, e recebemos essa bênção continuamente. Senhor, nós sabemos que o Evangelho é a palavra da vida, é o trabalho da vida. Nossos irmãos e irmãs amados e amadas, mesmo que estejam nesse tempo tão difícil, que o Senhor permita para que eles e elas possam participar desse trabalho do Senhor, possam dar mais um passo para o seu Evangelho, como esta mulher que ela preparou o sepultamento do Senhor Jesus. Que nós também, o coração que nós tenhamos, possa ser utilizado para o trabalho do Evangelho. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. 아멘. 찬송